Êxodo 12. Amém? Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão, versículo de número 1 em diante. Êxodo 12, 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o juntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Amém? Nada deixeis dela até pela manhã. O que porém ficará até pela manhã queimará-lo-á. De maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei a expressa e a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu for e quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Só até aqui. Senhor Deus e Pai, uma vez mais adentro-me na sala da Tua graça em oração, na qualidade de servo. Uma vez mais me apresento diante do Senhor, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, meu amigo, meu companheiro, estamos em um culto, meu Deus, de Santa Ceia. Que o Senhor possa falar conosco uma vez mais, ó Pai. E cada telespectador, cada irmão, cada irmã, adorador Teu, Pai, venha receber a Tua palavra, Senhor, como de forma transformadora, conscientizadora, sustentadora e alicerçadora. Pai, faz isso em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos, por esta palavra, a qual o Senhor Deus, Ele concede-nos estarmos uma vez mais nela. Por causa dela estamos aqui. Porque se não fosse pela palavra do Senhor, dica, Silvana, não estaríamos aqui. Tudo estamos aqui. O que está acontecendo hoje é por causa da palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é promissora. E quando trata-se de promessa, eu sempre digo que o nosso Deus, Ele vela e zela pela sua palavra. E o tema que irei abordar na noite deste dia é os deveres
pascual e uma realidade no mundo espiritual. Ou seja, quando eu vejo sobre a questão que o nosso Deus, Ele trata-nos na noite deste dia, é algo interessantíssimo do que se diz respeito à forma que Deus se apresenta ao povo de Israel. A verdade é que Deus, Ele transmite a sua palavra de forma endereçadora para o ser humano e para os cristãos, os que se dizem serem filhos de Deus, povo seu. E nós, na verdade, somos esta nação. E diante deste fato, o nosso Deus, Ele concede-nos uma verdade pela sua palavra. Que verdade é esta? De sermos praticantes da mesma. Quando eu falo sobre prática, é porque existe uma petição, e esta petição, ela caracteriza-nos uma ordem de Deus. Se nós quisermos sermos obtidos pelas respostas de Deus, nós temos que tê-la ela em todas as evidências, do começo ao fim de nossa vida. Se nós não obedecemos a palavra do Senhor, como ela divinamente revela-nos, divinamente nos fala, automaticamente seremos descaracterizados da verdade. Uma coisa é você ou receber algo e praticar aquilo que você recebeu. O que Deus está dizendo para a minha vida e para a sua vida hoje, nada mais é do que uma verdade do que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Exemplificações do passado nós temos aqui nesta terra. Detalhe: nós só batemos a nossa face na frente de um muro se nós quisermos. Vamos aqui olhar para uma verdade. Se porventura o povo de Israel não tivesse obedecido à voz do Senhor, eu tenho certeza que eles não estariam contando história, porque os mesmos tinham desobedecido à voz do Senhor. Quando eu vejo para a palavra do Senhor sendo aplicada em Moisés e Arão, eu vejo aqui, irmão Manuel, uma coisa interessantíssima no que se diz respeito, que a palavra não foi de Moisés a Arão para o povo de Israel, não. Foi de Deus para Moisés e Arão para o povo de Israel. Por que que Deus colocou essa ação no meio do povo de Israel? Porque Deus, pela sua onisciência, iria fazer uma coisa. Uma coisa é Deus falar algo para o povo de Israel e o povo de Israel ter aquilo em suas vidas. A outra coisa é a pessoa receber e não dá nem a mínima para com aquilo que está sendo anunciado. A verdade é que Deus, Ele quer que nós sejamos praticantes daquilo que Ele fala. E quando Ele fala, é dever meu, é dever seu, de fazermos aquilo que Ele ordena. Porque se nós não obedecemos às ordens de Deus, nós estamos descaracterizados daquilo que nós tanto propagamos, daquilo que tanto nós falamos. Os deveres pascual. E quando eu falo sobre os deveres pascual, verdadeiramente iria acontecer pela primeira vez no meio do povo de Israel uma festa santa. O que quer dizer Santa Ceia? Festa santa.
E quando eu falo sobre festa santa, eles não entendiam o que era uma festa santa. E por não entender, Deus orientou Moisés e Arão como é que eles iriam fazer. Que quando a gente é leigo de uma coisa, a verdade é essa, quando a gente não tem entendimento de nada, a gente vai pedir o quê? Vai pedir o quê? Instruções. Por quê? Porque a gente, quando a gente não sabe, a gente vai pedir o quê? Orientação, instrução para quem sabe. E Deus sabia, Marlene, que o povo era leigo daquilo que iria acontecer no futuro. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Deus sabia o que ele estava fazendo, Silvana e Gilvânia. Deus sabia, Carliane, o que ele estava fazendo. Para poder o mal não acontecer na vida do povo de Israel, era preciso acontecer uma verdade no meio do povo de Israel, que era o perdão. Tinha que ter perdão no meio do povo de Israel, para que a morte não adentrasse dentro das casas das pessoas. É onde eu quero dizer para você uma verdade. Qual é o meu dever de cristão na presença do Senhor? Qual é o meu dever de servo do Senhor? Por aquilo que eu sou. O meu dever como servo do Senhor é obedecer a voz do Senhor pela sua palavra. Porque quando nós somos desobedientes, olha o que eu vou dizer aqui, as complicações, elas começam a acontecer por causa da desobediência. A cobrança, ela é executada por Deus por causa da desobediência. Deus, quando ele se aproxima do homem para abençoar, é uma coisa. Agora, quando Deus se aproxima do homem para cobrar o que ele está fazendo, é porque o homem está devendo. Deus não quer, meus irmãos, que nós venhamos sermos pessoas desqualificadas. Ele quer qualificar a minha vida, ele quer qualificar a tua vida. Agora, para nós termos essa qualificação, nós temos que sermos obedientes àquilo que ele passou para nós fazermos. É dever nosso, viu? Assim como um funcionário tem os seus deveres na sua empresa que ele trabalha, o cristão tem o seu dever de viver uma vida em fidelidade ao Senhor. Deus está à procura de um fiel nesta terra. Deus está à procura de fiéis. Pastor, como é que o senhor está dizendo? Eu quero te dizer que Deus está à procura, quando eu falo de um fiel, é de uma igreja fiel. Porque a igreja somos nós. Eu estou me endereçando a você de forma singular. E fiéis é toda a igreja que vive nessa terra dos viventes, aqui neste mundo que nós estamos vendo o pecado dia por dia, enganando a muitos. E muitos, infelizmente, não estão fazendo o que é preciso ser feito. Os deveres estão sendo repassados, mas eis a questão: muitas e muitas pessoas estão deixando se elastrar na mente e no coração, e o pecado se alastra de uma forma tão grande que Deus, ele se entristece, ele recua. Quando eu vejo para essa verdade, pregamos aqui sexta-feira e falamos sobre a igreja de Filadélfia. Eu vou pregar essa mensagem de novo, viu, meu querido? Qualquer dia desse eu vou pregar ela novamente, esta mensagem.
Jesus olhou para as 7 igrejas, só tinha um que ele estava se agradando, que era Filadélfia. Nós devemos sermos os filadelficianos, filadelfianos dos últimos tempos. Obrigado. Ninguém é perfeito. Os deveres pascual. Quando eu falo sobre os deveres pascual, Deus caracteriza o que nós devemos fazer. E as características de Deus são puras e imaculadas. O interessante é que as diretrizes Jesus recebeu. Tu já pensou se Jesus não fosse fazer o que o Pai estava ordenando que o Filho viesse fazer? O que seria de nós? Mas ele, na verdade, ele fez tudo o que o Pai mandou. Porque se não tivesse feito, ele não tinha nem sequer sido julgado. Quando eu falo sobre princípio, o próprio Filho de Deus viveu princípios. Ele honrou a mãe dele, honrou o pai, ele honrou o pai dele, honrou o nome que ele tinha. Jesus tinha um caráter diferenciado. Do nascimento à morte, do nascimento à morte, ele foi perfeito. Porque o Pai repassou: meu filho, faz assim, 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 assado. É que nem um pai pede para o filho fazer. Agora tu não faz não, viu, fulano? E a verdade é, meus irmãos, quando eu olho para essa história aqui, eu vejo o Senhor passando diretrizes para o povo de Israel por intermédio de Moisés e de Arão. Os deveres. Está aqui no versículo 1, parte A. A localização não corresponde à forma de Deus falar e agir. Não corresponde. Deus não está perguntando se você está dentro da casa do Senhor. Deus não está perguntando se você está lá no teu trabalho. Não, de forma alguma. E quando eu vejo para essa verdade, meus irmãos, o Senhor se apresentou a Moisés e a Arão no Egito. Ei, não está entendendo? Eu vou te explicar agora em nome de Jesus. O dever que nós temos todos os dias de nossas vidas é vivermos uma vida em santidade. No mundo que estamos vivendo, é dever nosso, se nós quisermos de fato ouvir a voz de Deus. Porque se Moisés e Arão não tivessem em comunhão com Deus, Deus não tinha falado com eles. Não. Aí você vai dizer: pastor Endes, e como é que Deus fala com o pecador? Ele fala por intermédio da palavra dele. O que Deus estava apresentando para Adão e a Moisés e Arão era diretrizes. O que Deus quer falar comigo, com você, na noite deste dia, é que nós estamos no Egito espiritual, mas nós não somos do Egito, não. Nós estamos aqui neste Egito para transpassarmos, aleluia, repassarmos aquilo que Deus quer falar com a sua eleita, com o seu povo. Porque Deus não quer, aleluia, fazer com que o filho venha tocar trombeta do arrebatamento e ficar uma grande parte, não, meus irmãos. Deus, ele quer falar com todos, para que todos possam entender que a igreja do Senhor verdadeira, a verdadeira igreja que vai subir para as nuvens e cantar o hino da vitória da Nova Jerusalém, é uma igreja orientada, uma igreja admoestada, uma igreja pura, santificada no sangue do Cordeiro. É dever meu, é dever seu. Não é porque você está deste mundo, mas você não é deste mundo. Está aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Ei, eles estavam na terra do Egito.
não quer dizer que eles eram do Egito. É dever meu e seu vivemos uma vida pura na presença do Senhor, para que nós termos uma audição aguçada para ouvirmos a voz de Deus. Porque todas as vezes Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Ele jamais vai deixar de falar com a sua igreja. Infelizmente, Gilvânia, eu falo isso com muita dor no meu coração. O homem dá mais evidência à voz do homem do que a própria voz de Deus. Viu, Marlene? Quando Deus fala, Ele não está nem aí. Quando o homem fala, ele abaixa a cabeça. Vou falar uma coisa aqui. Vou. Não estou nem aí se você interpretar mal. Pode jogar na rede social mais ainda, fica à vontade. Mas isso aqui é uma verdade. Eu escutei uma voz, alguém falar comigo esses dias agora. Viu, Marcelo? E essa pessoa não é crente. Ele disse assim: pastor Enes, eu tenho certeza absoluta que se Paulo estivesse nos tempos atuais, os profetas nos tempos atuais, eles iriam calar a boca, eles iriam ficar escondidos, eles iriam, pastor, isso vai fazer diferente. Eles iriam, era falar do amor de Deus. Eles não tinham medo, meu amado irmão, de autoridade, não. Eles falavam, não é à toa que João Batista, aleluia, era mal interpretado por pessoas. Sabe por quê? Porque essas pessoas deviam no cartório. Por isso que elas tinham raiva de João Batista. Não é à toa que Acabe chamou Elias de perturbador de Israel. Sabe por quê? Porque Acabe devia no cartório. Deixa eu te falar uma coisa em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você tem que ouvir a voz de Deus e falar aquilo que Deus está mandando te dizer, para aquele que precisa ouvir a verdade. As pessoas precisam nesta terra entender que você é um porta-voz de Deus, que você é um representante de Deus, independente do homem concordar ou não. Mas eis a questão, está lá em Ezequiel, Deus levantou Ezequiel no meio do povo de Israel, Marcelo. Ezequiel, eu estou te levantando como profeta no meio dos meus, lá no cativeiro. Detalhe, Ezequiel, quer eles ouçam, Ezequiel, quer deixam de ouvir, mas eles têm que saber, Ezequiel, que no meio deles existiu um profeta. Tu é profeta de Deus, meu santo. Tu é a profetisa de Deus, minha santa. Deus te escolheu, não foi para ficar escondido com medo de nada, não. Deus te chamou, foi para ser porta-voz de Deus nesta terra. Aí você vai me dizer: pastor Enes, eu sou uma pessoa de risco. Eu também sou, meu querido. Eu peguei pneumonia crônica em 1997. Eu sou uma pessoa como você. Eu sou sujeito de pegar esse coronavírus, mas o meu Deus está me protegendo, dizendo: filho, eu estou te protegendo. Mas é um medo que eu nunca vi na minha vida. Infelizmente estamos vivendo no meio de pessoas que têm cinzentado. Vou falar uma coisa aqui, me perdoe em nome de Jesus. Meu Deus, tem gente, Marcelo, que tem medo de vir para a igreja, mas não tem medo de ir para supermercado, não tem medo de ir para a rua, não tem medo de ir para a feira, não tem medo de ir para a farmácia, não tem medo de ir: meu irmão, me compra um bode. Aí para vir para a casa do Senhor tem medo. É mais fácil tu pegar o vírus lá fora do que aqui dentro. Aí fica com medinho. Medinho de quê? Meu Deus. E eu vejo aqui, meus amados irmãos, uma verdade sobre a palavra do Senhor. Que Deus levantou Moisés e Arão, manda eles fazerem isso, isso e aquilo outro.
é dever de vocês pronunciar o que a gente tem que fazer. E assim eles fizeram. Vamos adiante. Ponto 2. É necessário obedecermos às ordens do Pai como seus porta-vozes. Falei agora há pouco aqui. Está onde, pastor Enzo? Está aqui. Versículo de número 3. Parte A. Falai a toda a congregação de Israel. Detalhe, ele não disse, ó, fulano não fala para A, B e C, não. É isso aqui, o que eu estou falando aqui agora em nome de Jesus de Nazaré, para todas as pessoas. Porque quem está me acompanhando aqui, e detalhe, acaba com esse teu pensamentozinho velho negativo, pensamentozinho velho mesquinho, que eu não estou com indireta aqui não, viu? Eu estou pregando a verdade diante da verdade que estamos vivendo nos tempos atuais. Porque esse vídeo bem aqui está indo para um bocado de gente agora. A verdade é, volto a dizer em nome de Jesus de Nazaré, por que que Deus deu esta ordem para Moisés e Arão? Por quê? Porque Deus viu o povo de Israel em pecado. E Deus, na verdade, sabia o que iria acontecer se o povo não tivesse feito o que deveria fazer. A morte iria passar e o povo ia morrer. E detalhe, isto daqui nada mais é, meus irmãos, do que um prenúncio do que iria acontecer há muitos e muitos anos depois. Isso daqui foi somente um ensaio. Isso daqui foi simplesmente um manuscrito do que iria acontecer muitos e muitos anos depois, para que eu e você estivéssemos aqui hoje comemorando a ressurreição do Filho de Deus. Ninguém vai para o céu porque essa casa aqui representa, meu irmão, não é minha casa não. Quem foi que te falou isso? E nem tua casa. Essa casa bem aqui representa a nova Jerusalém que eu e você vamos morar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas podemos exemplificar que a nossa casa está marcada com o sangue do Cordeiro. É necessário obedecermos às ordens do Pai. É decreto, é dever nosso, meus irmãos. É dever meu e seu de obedecermos à voz do Senhor. A verdade é esta. Porque se nós não falarmos, a Bíblia diz que as pedras elas vão clamar. Vão clamar se você não falarmos. Se você não falarmos, está lá em Ezequiel também. Ezequiel, se tu não falar, se Beltrano morrer, tu vai ser culpado do sangue de Beltrano. Se eu não falar, meus amados irmãos, a sã doutrina, você vai cair em uma certa questão. E quem que vai ser culpado? O pastor Enes. Porque eu não falei. Eu não posso me acovardar das verdades. Precisamos vivermos uma vida de preparação para nós podermos ceiar diante do Senhor, perante o Senhor, de forma agradável. Não é à toa que ele fala lá em Coríntios: analisa pois o homem a si mesmo. Mais adiante, ponto 3: decreto a um tempo específico. Está lá no mesmo versículo, parte B: aos 10 deste mês. Tem muita gente fazendo descaso deste memorial cristocêntrico. A verdade é essa. Quando Deus disse: olha Moisés, deixa eu te falar uma coisa, vai ser aos 10 deste mês. Tu quer que eu seja mais claro para você entender? Hoje é o segundo domingo do mês de maio, não é isso? Ou seja, era para nossa Santa Ceia ter sido semana passada.
não é isso? Que é o primeiro domingo de cada mês. Mas hoje houve um atrapalho de lembrança. Já começou por mim. Já começou por mim. Mas aqui eu estou com 3 anos aqui no campo. Todos os primeiros domingos de cada mês nós ceamos ao Senhor. É um decreto. Tem gente que não está nem aí. Isso não é só aqui não. Isso é em todo canto, no mundo inteiro. Deus decretou para o povo dizer, olha, e detalhe, vai ser um memorial que vai marcar, viu? Vai marcar. Tem gente que não está nem aí. Olha o que diz aqui, meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 22. Isso aqui é bíblico, meu irmão, para você ver o descaso. Mateus 22, versículo de número 1 ao 5. O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizendo: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vindo para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo e o outro para o seu negócio. Está vendo aqui, ó? Não deram o quê? Importância. Quantos neste exato momento, irmão Manuel? Eu mandei um anúncio do como nós iríamos fazer. Eu não estou aqui julgando, mas quem sabe no nosso meio tem alguém desta igreja que eu estou pastoreando, que não está lá com pãozinho e não está lá com vinho. Sabe o que é isso aí? Tomara que eu esteja jogando palavra fora. Porém, mas se tiver acontecendo, o que é isso aí? Descaso. Isso é descaso. E a verdade é, meus amados irmãos, tem muitas e muitas pessoas assim no mundo que nós estamos vivendo. Tem tanta gente que quando é culto de Santa Sé, não vou hoje não. Eu não vou hoje não. Tu já pensaste um negócio desse, Marlene? Deus deu seu único filho por nós, e no dia que é para nós comemorarmos a ressurreição do filho dele, eu faço o que? Descaso. Detalhe, tem muita gente que deixa de vir para a igreja porque está aniversariando. Faz o aniversáriozinho dele, o aniversáriozinho dela, no dia de culto não vem porque está aniversariando. Ou seja, meu irmão, tem mais valor o aniversário dele do que o que Jesus fez pela minha vida e pela tua vida. Quando eu vejo esta verdade, é preciso nós caracterizarmos esta verdade em nossas vidas. Por que eu digo isso? Porque aquele que faz a vontade de Deus está cada dia vivenciando a verdade, está vivenciando a promessa, está vivenciando aquilo que Deus está ordenando. Deus lançou o decreto e disse: olha, Moisés, vai ser no dia tal, viu? No primeiro mês do ano. Então ele decretou. Deus falou e pronto, viu? Ele falou, é basicamente assim, viu, Marlene? Eu falei assim: Marlene, eu vou visitar a tua tia tal dia. Aí você: tia, o pastor isso falou que vai visitar a senhora. Que dia foi, Marlene? Dia, daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias eu vou lá. Aí, quando chega no dia, a irmã Cimei me espera lá. Aí quando chega no dia, eu não vou. Sabe como é que ela vai me chamar de quê? Um homem sem palavra, que não honra com a sua palavra. Não é assim? Deus é diferente. Ele tem compromisso com a sua igreja, mas o homem infelizmente não tem compromisso com o Senhor. Quando eu vejo para a pessoa não dar nem a mínima para isso aqui, meus irmãos, eu tenho uma coisa: você tem que nascer de novo. Não faça descaso. Isso aqui é bíblico. Está aqui no versículo de número 6. Eles foram amarrados. Jesus exemplificou. Eles foram amarrados. Viu?
pagaram o preço, porque não fizeram caso. Detalhe: ninguém convida desconhecido. Essa parábola de Jesus é uma verdade para a minha vida e para a tua vida. Isso daqui, meus amados irmãos, é para mim e é para você. E detalhe: nós não somos desconhecidos não, de forma alguma. Então, ponto 4, os deveres. Isso aqui é dever nosso, viu? É dever meu e seu. É nosso dever como cristãos de nunca adiarmos esta festa para nada e por nada. Deus e Jesus não merece o nosso descaso. É dever meu e seu. Porque se eles tivessem feito descaso da ordem de Deus para a vida deles, se eles tivessem feito descaso, meus irmãos, vamos supor que uma terça parte tivesse feito descaso, ia morrer uma terça parte. Que nada, Moisés, que nada, Arão. É besteira, rapaz, besteira. Mas graças a Deus que todos eles entenderam a voz de Deus na vida, através da vida deles, para a vida deles, na verdade. Ponto 4, os deveres e os seus princípios familiares. 12:3, parte C. Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, em nome de através disso aqui. É dever meu e seu mantermos os princípios familiares. Quando eu falo de princípio familiar, eu quero te dizer uma coisa: que dentro da tua família tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter perdão e tem que ter respeito. Para poder participar da Santa Ceia. Viu? Detalhe: o que aconteceu pela minha vida, o que aconteceu pela tua vida, que Jesus veio por mim, por você, é porque tinha comunhão entre pai e filho. Viu? Ei, o que tem de filho, o que tem de pai que está aí se mordendo não é brincadeira. O que tem de marido, o que tem de esposa se espancando não é brincadeira. A falta de respeito, a falta de amor tem a cada dia, meus irmãos, infelizmente eu digo isso, entrado nas casas de muitos, e famílias estão sendo destruídas. Quando Deus mandou isso, é porque Deus estava dizendo: ó, ei Moisés, Arão, tem família aí, ó, que está me desagradando. Tem família aí que está corrompida. Tem família aí que infelizmente está me desagradando. Mas diga para eles, para pegar um cordeiro e matar, através dessa imolação vai haver perdão, vai haver comunhão. Deixa o Cordeiro de Deus entrar dentro da tua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Não deixa o espírito da divisão entrar na tua casa não, meu santo e minha santa. Não deixa o espírito da divisão semear contenda entre pai e filho, filho e pai. Não deixa aquilo que Jesus profetizou que iria acontecer. É bíblico, Jesus disse que seria pai contra filho, filho contra pai. Mas eu te digo em nome de Jesus, isso tem que acontecer para as pessoas que não têm conhecimento da palavra. Você tem conhecimento da palavra, e se você tem conhecimento da palavra, pratique a palavra em nome de Jesus, porque é dever seu de amar o teu irmão, amar a tua mãe, amar teu pai, porque Deus é cumpridor com a sua palavra. Meu Deus, mais adiante, porque se não tiver amor, se não tiver perdão, não tem comunhão. Vamos mais adiante. Ponto 5, os deveres da comunhão e no partir do pão. Meu Deus. 12:4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro.
Eu vejo aqui, sabe o que? Comunhão. Eu vejo aqui comunhão. Eu já disse aqui, vou dizer de novo. Você que está me acompanhando não ouviu, mas vai ouvir agora. Como é que está entre você e teu vizinho? Tu tem falado com ele? Quantas vezes você e seu vizinho compartilharam um alimento? Quantas vezes você e seu vizinho compartilharam alguma questão que estava em falta? Você fala com seu vizinho bem ou mal? Você conversa bem com o teu vizinho? O teu vizinho te quer na casa dele? Você quer o teu vizinho na casa dele? Porque infelizmente tem pessoas que os vizinhos preferem ter um inimigo do que ter essa pessoa dentro da casa dele. Aí Deus pega aqui, meus irmãos, está mandando ao povo, sabe o que? Olha, fulano, como a tua família é pequena, Deus mandou te falar uma coisa. Tu lembra que Moisés falou? Vem para cá para casa, vem, senta aqui na minha mesa. Quantas vezes você convidou teu vizinho para sentar na tua mesa, de conversar tete a tete, jogar palavras, não fora, mas palavras de consolo, né, de companheirismo, de você sorrir de alguma coisa que você fez no passado, hoje você está sorrindo. Quantas vezes a gente faz isso? Será se você fala bem com teu vizinho, ele quer bem você? Ei, é dever meu e seu termos comunhão. Porque se não tiver comunhão, como é que a pessoa vai falar? Se eu não tiver comunhão com Deus, se eu não tiver comunhão com o Pai não fala comigo. Se você não tiver comunhão com o teu irmão não fala contigo. Se você não tiver comunhão com o teu vizinho não fala contigo. E isso está fora da Bíblia Sagrada, viu? Isto está fora dos decretos de Deus. Olha o que diz aqui em Atos 2, 42 e 46. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não preciso dizer mais nada. Seja praticante em nome de Jesus. Ponto 6. Uma vida revisionada diante do Senhor. Está lá em Êxodo 12, 5. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, viu? Repetindo, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou dos cabritos. Se você prestar atenção aqui, você vai ver ovelha e cabrito. O interessante é que a ovelha, viu, Manel, tem lã. E outra, o cabrito tem o que? Pelo. Tem diferença de cabelo e pelo, né? Só muda o nome, de proteção do couro cabeludo. Mas eis a questão, é uma vida. E aqui ele está dizendo aqui, sabe o que? Que tem que ser sem mácula, sem defeito. A pergunta é, e detalhe, isso aqui é um detalhe diante da pergunta. Eu e você temos uma facilidade muito grande. Isso é uma facilidade que todo mundo tem, de olho nu, de decifrar e de ver o defeito de um animal. Se ele é cego, se ele é manco, né? Se ele tem um bucho quebrado, assim vai. Se tem uma orelha caída, outra levantada. A pergunta é: você e eu temos essa definição em nós?
É muito fácil eu e você criticarmos o erro de A, B e C. E aí? E o erro pessoal? Você tem essa facilidade? É dever meu e seu. Porque Jesus, ele estava um cordeiro, como cordeiro sem defeito. Tudo bem que nós somos pessoas com defeitos, mas a Bíblia Sagrada nos ensina como nós devemos nos comportar, para que nós venhamos sermos pessoas que não venham ter culpa no cartório depois. Viu? É muito fácil eu e você ocultarmos aquilo que nós fazemos. É muito fácil. Agora você ter a responsabilidade, isso aqui é forte, você ter a responsabilidade de assumir pelo pastor: eu errei, fulano, eu errei, me perdoa. Porque se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, olha o que diz aqui, João. Vou ler aqui para você ver algo que diz a Bíblia Sagrada para mim e para você, no livro de João 3, nas cartas de João 3, versículo 15. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 14. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E aí, como é que a pessoa vai dar alguma coisa para o irmão se ele odeia o irmão? Como é que ele vai repartir o amor se ele não tem amor para dar? Então nós temos que ter amor. Nós temos que vivermos uma vida sem defeito se você quer ir para o céu. Mais adiante, ponto 7. Para haver um futuro de perdão, precisaria haver uma morte de um animal. Êxodo 12:6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Ei, Deus é bom, dita pelo Filho. Jesus foi elogiado e Jesus replicou: não, bom é o Pai. Jesus, na verdade, ele se sacrificou por nós. Ele se entregou por nós. E quando ele se entregou por nós, detalhe, ele não fez nenhuma resistência. Não houve resistência de Jesus no Getsemane de forma alguma. Não teve resistência. Ele se entregou por nós. E aí? Por que nós resistimos àquele que morreu por nós? O que aconteceu com Jesus? Ele deu a vida dele por mim e por você. Detalhe, esse animal aqui, ó, ele morreu inocentemente, viu, Manuel? Ele foi levado para o matadouro, pegaram o animal sem defeito e levaram até o matadouro. O animal morreu, cortaram a garganta do animal. O animal só ficou agonizando por causa da degolação, para poder sangrar. E a verdade é, Jesus, ele fez o mesmo por mim e fez o mesmo por você. E por que nós somos conscientes? Eu estou falando aqui de inocência. E o homem, ele é tão consciente da verdade, tão consciente da verdade, que ele não está dando nem a mínima para a verdade. Ele faz descaso da verdade. E detalhe, a verdade está sendo pregada, fica murmurando, falando coisas que não é para falar. Para você falar contra a verdade, viva a verdade. Porque quando você vai viver a verdade, você nunca vai falar contra a verdade, porque a verdade vai estar em você. Isso é fato, meus irmãos. A verdade, quando ela está em nós,
pode vir as mentiras, mas eis a questão: o defensor da verdade é o justo juiz, e vai não nos acusar, mas ele vai nos absorver, porque nós somos lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro. Ponto 8. Em um emblema da virtude do sangue que ele livraria do anjo destruidor. Versículo de número 7 e 13. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Detalhe, meus irmãos, este emblema que estava ali, olha, essa igreja tem uma placa bem aí, ó. Todo mundo sabe que passa aí, ó, sabe que essa igreja bem aí é a Assembleia de Deus. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe do teu nome, porque você falou e foi apresentado. O cartório, ele tem o teu nome registrado lá. A tua empresa, todo mundo sabe o nome dela, porque tem um nome lá. Olha, a empresa fulano de tal. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? O que eu quero te dizer, meu querido e minha querida, é que o sangue de Jesus é o emblema principal na minha vida e na tua vida. E quando o sangue de Jesus está na minha vida, está na tua vida, a morte não vai, não, de forma alguma, meu santo e minha santa, a morte não vai me pegar e nem te pegar. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue era o emblema, e quando estava a morte passando pelo Egito, eles passaram direto. Pastor, onde é que o Senhor quer chegar na noite deste dia? Ei, o teu dever é te manter e perseverar. O sangue de Jesus na tua vida, bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Sabe por quê? Porque você foi lavado, você foi remido pelo sangue do Cordeiro. Você tem um emblema de Deus na tua vida, que é a presença dele. Você tem um emblema de Cristo na tua vida, que é o sangue dele. Você tem um emblema do Espírito Santo de Deus na tua vida, porque ele é o teu consolador. Não deixe faltar o sangue do Cordeiro na tua vida, porque se faltar, meu querido, você vai ser penalizado, infelizmente. Estou encerrando. Os 3 exemplos de uma ceia aprovada por Deus. Primeiro, alimentar-se da carne. Viu? Está aqui. Versículo de número 8, parte A. Bora ler em nome de Jesus. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 8, parte A, que diz assim: 7 dias se comerão, tá? 7 dias se comerão. Melhor dizendo, meus irmãos, naquela noite, me perdoa, ele foi o 13. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Alimentar-se da carne tratava-se da participação do corpo, do alimento, do elemento, viu? Que foi a remissão do pecado. O elemento foi a carne do animal. E o elemento na simbologia do corpo de Cristo é o pão. Tá bom? Do pão. Aí você me pergunta: pastor, por que Deus? Isso aqui já é uma analogia minha, viu? É analogia minha. Porque ainda agora há pouco nós temos aqui a questão daqueles que tomarão do sangue, versículo 7. Tem gente, Manuel, que está tomando é sangue. Ei, essa palavra tomar aqui quer dizer pegar.
Não é tomar não. Se ele que fala em beber, está aqui, beber. Beber é uma coisa e tomar é outra. Por que eu estou explicando isso aqui para você? Primeira coisa, que eles não tomaram. Viu? Não investe esse negócio aí não. Tomar é pegar com a mão. O sangue foi imolado em uma bacia, porque eles não jogaram o sangue no chão. Aí eu vou para o ponto, que isso aqui já é uma analogia minha, viu? É a analogia do pastor Enes Souza. Quando eu falo concernente a carne assada, Deus não quer que nós venhamos comer. Tem gente comendo carne com sangue. Isso é pecado, meu santo. Deus queria aquela carne sem nenhuma fagulha de sangue, porque o sangue que ficou na carne, ela foi consumida pelo fogo. Aí Deus mandou eles comerem a carne assada no fogo. Se você for mais adiante na história, você vai ver que Deus não permitiu que eles comessem a carne cozida, mas assada. Detalhe, o que eu quero dizer na noite deste dia é que eles comeram da carne. E detalhe, carne é uma proteína. Tu quer ter força na tua vida? Tem a proteína de Deus na tua vida espiritual, em nome de Jesus, que simboliza o pão, que é o corpo de Jesus que foi crucificado pela minha vida e pela tua vida. Eles comeram. Mais adiante, ponto 2, terceiro exemplo. Segundo exemplo, o pão é costume do judeu. Viu? Presta atenção, ponto 2. O pão era costume do judeu não comer com fermento. Já falei isso aqui uma vez, eu vou dizer de novo. Com pães asmos. O pão, na verdade, para o judeu não pode ter fermento. Detalhe, judeu não come pão com fermento. O pão dele é asmos. E o fermento, meus irmãos, é um incremento ilusionário. E detalhe, e mortífero. Quando eu falo sobre essa verdade, Jesus falou para os discípulos acerca dos fariseus, que eles eram fermentos, viu? Vencidos, antigos, repudiados. Olha o que diz aqui no livro de 1 Coríntios 5:8. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O que eu quero dizer na noite deste dia, sabe o que é? Que na tua vida não pode ter fermento. Seja sincero com teu Deus, seja verdadeiro com teu Deus, porque o fermento, eu volto a te dizer, quando ele falou aqui acerca do fermento velho dos fariseus, era um fermento de incremento. Se a pessoa quiser ter um pão, incha, olha que pão bonito, rapaz, ô pãozão volumoso, só fermento, rapaz, só fermento. Pastor, onde que o senhor quer chegar? Tem gente por aí, meu querido e minha querida, que está todo inchado, só fermento, mentiroso, infelizmente, não é sincero com Deus, mas ele anda todo querendo ser bonitão, enganando A, B e C. Os fariseus enganavam de pai a mãe, e Jesus, sabendo de tudo, olha, é todo mundo aí, ó, sepulcro caiado, é fermento velho, é bonito por fora, mas por dentro tá podre. Seja simples em nome de Jesus de Nazaré.
Viva na sinceridade da palavra, na verdade da palavra, que você vai ser diferente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não seja aparente, seja transparente. Porque o fermento, o pão inchado, é só aparência e detalhe. Eu te digo aqui com muita propriedade, já preguei aqui sobre a questão do fermento. Ei, é um produto químico que tem muita gente, eu não estou te falando para você não comprar pão, mas todo pão tem esse fermento é um produto químico. Detalhe, é um condutor de câncer. Por isso que Jesus estava dizendo, ei, são tudo condutores de morte. Está todo mundo morto por aí, morto, por causa desses falsos ensinamentos. Mas eis a questão, sabe quem é aplaudido? Viu, Marcelo? Sabe quem é aplaudido? É o afermentado, que anda como asmo. Ele é criticado, ele é mal interpretado, ele vive uma vida de julgamentos precoces, rejeições. Por que os profetas eram repudiados? Por quê? Por causa das verdades que eles viviam. O último exemplo da Santa Ceia, dos exemplos de uma Santa Ceia aprovada por Deus. O tempo de amargura no Egito como escravos. Como assim, pastor? Está lá em Êxodo 12, 8d, parte D do versículo aqui, ó. E as ervas amargas o comerão. Como assim, pastor Enes? Por que que Deus permitiu? Olha para cá, meus irmãos. Olha para cá você. Por que que Deus permitiu que eles comessem das ervas amargas? Isso aqui é uma simbologia que jamais eles deveriam, porque se você comer uma coisa amarga, você nunca mais quer comer. Quer comer? Quer, Manel? O cabo até se esquiva, né? O que Deus estava querendo dizer com isso? Olha, vocês vão comer junto com essas ervas amargas, para vocês lembrarem do que vocês passaram na escravidão do pecado. E quando vocês vê a erva, já lembra logo do passado. Ei, Deus permitiu que eu comesse da erva amarga para poder ser liberto do Egito. Tu quer que eu exemplifique melhor para você? O teu passado faz você lembrar de coisas ruins. Às vezes você não quer nem contar. Eu falo aqui, a minha família sabe o que eu estou falando. Em 1997, não desejo nem para os meus inimigos, viu? Nem para os meus inimigos. Eu passei poucas e boas pela vontade de Deus. Passei pelo vale da sombra da morte. Tive pneumonia crônica. Tive, até falando, brinquei um dia desse com meu primo. Eu tive coronavírus em 97. Tuberculose profunda, anemia profunda. Falaram para o meu tio por nome de Bernardo, viu? Que ele disse, ó, de 1000 se tira um. Se esse aí se salvar, porque Deus é bom com ele. Indo para Teresina. Eu não desejo o que eu passei com ninguém. Eu sei o que eu sofri no passado, eu sei. Então o povo de Israel sabia o que eles tinham sofrido quando eles viam as ervas amargas. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? Com os 3 elementos de uma Santa Ceia aprovada por Deus. A primeira é que você tem que ser participante, tá bom? Da carne, que simboliza o pão. E desse pão, detalhe, segundo ponto, você não pode ter fermento na tua vida, tá bom? Porque o que as pessoas se alimentar, quando for se alimentar de você, não se alimentar de um pão afermentado, mas se alimentar de um pão asmo, que venha fazer bem para ele, tá bom? Tenha isso na tua vida. E terceiro, jamais se esqueça
daquilo que Deus fez na tua vida por intermédio do Filho dele. Porque o teu passado ruim não vale mais para Deus, que Deus não joga. E detalhe, Deus não é Deus. Olha o que eu estou te dizendo aqui. Deus não é Deus de museu. Tá bom? O teu passado, a Bíblia diz que Ele lançou o teu pecado no mar de esquecimento, e deles Ele não lembra mais. E quando você vive o teu presente na presença do Senhor, os teus tempos passados não é mais evidência em tua vida, mas o presente e o teu futuro tem que viver na presença do Senhor. Para finalizar, Êxodo 12, 29, capítulo 12, versículo 29, 30 e 31. Aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Aí eu vejo aqui a resposta de Deus para o ouvido do povo de Israel. Depois que eles fizeram tudo, os deveres que foram passados para eles, e eles executaram, eles saíram da terra do Egito e foi adorar o Senhor lá na terra de Canaã. Infelizmente Moisés não entrou por causa do povo, mas aqueles que futuramente recebeu a promessa, porque os que muitos ouviu não entraram, muitos entraram, como Coré, Datã e Abirão, e um bocado de gente morreu por largar de ser desobedientes. Tá bom? O que eu quero dizer com você hoje é isto: que você, para entrar na Canaã de Deus e para participar da Santa Ceia, você tem que viver uma vida de deveres na presença de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E finaliza aqui a mensagem.